Bom, dando sequência, aula 3 da insuficiência cardíaca, o nosso repasso do Medgrado 2020. Se você está gostando da aula, de repente você gosta do material também. Você pode entrar em contato com a gente aí e adquirir o material do Medgrado 2020 para você que está se preparando para as provas. Otaviano, mas esse material é somente para os alunos da Suda? Não, gente. Nós usamos o Nelson, a 20ª edição, o Harrison. Nós estamos usando os livros que são utilizados, né, no Paraguai. Beleza. Cardiopatia isquêmica. O que é importante aqui? Nós falamos da insuficiência cardíaca crônica, que em cima dos estadios A, B, C e D, para me definir se tem deficiência estrutural, se tem sintoma, e a partir dali a gente define o tratamento. A insuficiência cardíaca aguda, qual que é a primeira conduta desse paciente em cima dos perfil hemodinâmico, né, chamado perfil de Steve Johnson, mas o perfil hemodinâmico. A, né, B e A, L, não, B, L e C. O A é o normal. E agora nós vamos falar daquela situação em que a insuficiência cardíaca é por um problema nas coronárias. E quando eu falo em problema nas coronárias, eu tenho que pensar em eletrocardiograma. Otaviano, mas eu fiquei confuso, porque o eletrocardiograma, ele avalia eletricidade. Eletrocardiograma. E aí? O eletro é bom para olhar coisas de condução. Sim, mas se está faltando oxigênio para esse tecido, a parte de condução naquele tecido lesionado não vai acontecer, então indiretamente o eletro vai me ajudar. De forma indireta, mas tão importante que a classificação das cardiopatia isquêmica é em cima da avaliação do eletrocardiograma, que deve ser realizado em minutos com a chegada do paciente com dor precordial, associado com o antiagregante, o ácido acetil salicílico, dois acessos e, né, monitorar e oxigenar. Bom, por isso tá aí. A síndrome coronariana aguda, ela pode acontecer sem ter alterações no eletro ou com alterações no eletro. O problema é que quando fala sem supra, aqui ficou uma falha nesse protocolo. A gente podia até alterar ele aí, hein? Pensou? Estudante do Paraguai apresenta uma mudança aí nesse protocolo que já existe desde 1901. O que acontece? Por que tem uma falha aí? Cadê a inversão da onda T? Cadê a onda T pontiaguda, apiculada? Porque a pessoa pode estar com dor precordial, pode estar em infarto em andamento e esse paciente pode não ter nada no segmento ST, mas pela isquemia já está tendo alterações eletrolíticas, a onda T vai ficar apiculada ou invertida. Isso tudo pode ser achados de um paciente com uma síndrome coronária aguda. É lógico que dentro do meio médico, todo médico já sabe isso e tal, ok, mas deveria estar aqui dentro dessa classificação. E o seguinte, mas independente se o laboratório me fala ou não, o protocolo é o mesmo, porque as enzimas vão demorar um pouco a sair. Aqui vem primeiro aí a mioglobulina, inespecífica. A CKMB, específica do coração, já me ajuda muito. E as enzimas, né, as troponinas aí, que aqui fala de fato, vai demorar um pouco para subir aí, galera. Então, esse paciente que chega com dor precordial, inclusive no final dessa aula eu adicionei um protocolo que vai estar disponível na plataforma do MedMentor. Agora sim, essa bendita plataforma está saindo, né? Tem um protocolo de dor torácica e a gente fala exatamente sobre o momento em que o paciente chega com a dor torácica, o que eu tenho que fazer. Porque dor torácica não é só sinal de infarto, a dor torácica pode ser por outras coisas. Então, beleza. Aqui tem sem elevação, mas esse sem elevação pode ter alteração no eletro, inclusive sem supra, mas pode ser um infra do segmento ST, tá bom? E tem as duas situações, uma angina instável e um infarto sem supra. O que diferencia a angina instável do infarto sem supra? Bom, a angina instável é aquele paciente que tem uma placa ali, estável,
e que quando ele aumentou o gasto cardíaco, ele precisou aumentar o trabalho do coração, faltou oxigênio para determinada região, o cara sentiu dor, ele parou, melhorou. Então é uma dor que dura minutos, ficou em repouso, diminuiu esse gasto aí, melhorou. O infarto é aquele que não melhora. Aí ele chega com essa dor e você olha o eletro. Pode estar normal, só que e daí? Daí que a gente vai entrar com o protocolo, aguardando essas enzimas e, claro, o consupra é aquele que de fato está ali a enzima. As causas mais frequentes de isquemia do miocárdio é um problema nas placas de ateroma, um ataque aterosclerótico. A obesidade, a resistência à insulina, o diabético tipo 2, está aumentando muito o incremento de problemas cardíacos. Isso aqui sempre foi questão de prova, né? Fatores de riscos modificáveis e não modificáveis. É uma bobeira enorme, não de não cobrar, concordo em cobrar, tá bom? Acho difícil a pessoa não conseguir saber uma questão dessa, porque o sexo masculino, apesar que hoje é modificável, né? E a idade não muda e os fatores genéticos não mudam, mas o sexo masculino ainda é fator não modificável. Bom, a angina de peito, então, estável, aquele paciente, o homem mais de 50 anos ou a mulher mais de 60, que chega com aquela sensação de peso, opressão, compressão, falta de ar, beleza? O que vai chamar a atenção aí? Com uma duração característica de 2 a 5 minutos, pode irradiar algumas vezes para o ombro e ambos os braços, isso aí é a famosa dor referida. Se eu tenho uma inervação que está passando ali perto do coração e está indo para uma outra região, aquilo pode referir naquela região. O frênico é mestre nisso. O nervo frênico é danado para dar dor irradiada. O que são os equivalentes anginosos? São sintomas que, distintos da angina, porém, pode estar presente no paciente com infarto. Uma falta de ar brusca, sintomas vegetativos, dor epigástrica, principalmente quando o infarto é de cara inferior, síncope, palpitações, arritmias, síncope de novo para não esquecer, e morte súbita. O eletrocardiograma, nesse paciente, ele pode estar normal ou você pode ter alterações no segmento ST, na onda T. Você pode encontrar uma hipertrofia ventricular esquerda. Lembre-se que eletro não é para olhar a hipertrofia. Você tem o índice de Sokolov, que observa ele e tal, né, para os ventrículos. E você tem também no eletro como observar hipertrofias atriais, a onda P mitral, que mostra uma estenose da mitral, mas o eletro não é mestre para isso é o ecocardiograma. Pode ter onda T? Sim, pode ter alterações na onda T também. A prova de esforço super indicada nessa situação, passado ali, a gente coloca ele no teste de esforço, ligado ao aparelho de eletrocardiograma e vamos ver o que esse homem vai apresentar aí. Então, avaliação do paciente com suspeita ou já conhecimento de uma insuficiência cardíaca aí. Indicações possíveis da esteira, ou seja, da prova de esforço. Para quê? Quais são as indicações? Para quando você ainda está na dúvida se existe uma cardiopatia isquêmica, porque se ele tem uma cardiopatia isquêmica, quando o bicho começar a correr na esteira, o eletro vai mudar. Avaliar a capacidade funcional, avaliar para começar um tratamento, né? Beleza. Então o paciente pode fazer exercício em forma adequada? Sim ou não? Sim. Ele conseguiu fazer os exercícios? Conseguiu. Surgem signos de desorientações no eletro em repouso, né? Se segue alterações, deve fazer um estudo a mais. Deu uma escorregada aqui nessa explicação, porque a gente tem que até que caia a ficha do quadro. O que está falando desse algoritmo? Então, o paciente está com uma angina estável, vamos fazer a prova de esforço. A prova de esforço apresentou alteração, alguma coisa te chamou, você vai ter que fazer mais exames. O ecocardiograma, a gamografia, a ressonância e o PET, ok? Bom, a arteriografia coronária é o método diagnóstico que vai avaliar quem, pessoal? As coronárias.
né, para detectar ou excluir algum tipo de obstrução à arteriografia coronária. Aí. Qual que é o tratamento farmacológico desse paciente? Bom, aí entra uma pancada de coisas. A gente vai falar já da carga antisquêmica aqui no Brasil, MONAB-CH, as iniciais MONAB-CH, nitrato, os bloqueadores adrenérgicos beta, o antagonista de cálcio. Coloquei, né, em marca-texto aqui o verapamilo, porque tem que tomar um cuidado do beta-bloqueador com o verapamilo, porque eles podem desenvolver uma hipotensão severa aí. Ok, tratamento do paciente então. Inicia o tratamento médico, diminuir a isquemia por demanda, reduzir no mínimo os fatores de risco, entrar com o ácido acetil salicílico e o clopidogrel. Se existem riscos, bom, esses riscos aí a gente tem uma ideia sobre o volume de ejeção, menos de 40%. Tem menos de 40% essa ejeção? Esse volume de ejeção? Sim, tem. Ele está com 35%. Já vamos mandar ele para uma arteriografia coronária. Vamos ver o que a gente descobre ou já desobstrui. As características anatômicas desse paciente indica que o paciente é idôneo para revascularização, ou seja, indica revascularização? Sim. Aí vai ver como que faz, né, uma intervenção percutânea primária. Por que fala tem a primária e tem a secundária? O cateterismo primário e o secundário. O primário é aquele que você não vai fazer fibrinolítico antes. De repente vai demorar e tal, você acaba fazendo fibrinolítico para depois fazer o secundário, quando dependendo do lugar. Ou se você está num centro que tem condições de fazer ele de cara, você tem até 2 horas aí, faz esse cateterismo nessa pessoa já e resolve o problema. Então tá aí, né, agora a síndrome coronariana aguda sem elevação de ST, ou uma angina inestável sem elevação do segmento ST. Qual a diferença desses dois danadinhos aqui? Na verdade, isso aqui é tudo a mesma coisa. Né? A pessoa pode estar com uma angina que era estável e de repente essa placa se tornou instável. Para o diagnóstico de um infarto sem o segmento ST, é necessária a clínica e a confirmação dos marcadores enzimáticos. Ok? Não se esqueça disso. Se o eletro não me fala que está a favor de um infarto, as enzimas vão falar. Então, às vezes, esse paciente vai ficar em observação na sala de emergência, entra com o protocolo inicial, né, dos antiagregantes, e vamos aguardar essas enzimas aí. Entra com a carga antisquêmica, sim, entramos com a carga antisquêmica, a gente vai falar dela mais para frente aí, e só uma informação, isso já foi questão de prova, que a irrigação, nada com nada, só quis colocar essa frase aqui. A irrigação das coronárias ocorre na diástole, isso é uma verdade, ok? Ou seja, quando o coração não está injetando sangue para o corpo, enquanto ele está enchendo, né, ele vai ofertar sangue para as coronárias. Tem uma questão de uma válvula e tal, lá próximo da aorta, mas... da válvula aórtica, mas não vamos entrar em detalhe nisso não. Bom, o diagnóstico, em forma típica, né, a moléstia retroesternal intensa e tem que ter pelo menos um dos 3 componentes. Aparece no repouso ou com esforço mínimo, que dura mais de 10 minutos. Seu início é relativamente recente e segue um padrão crescendo aí. Confirma os níveis anormais dos biomarcadores de necrose cardíaca, ou seja, quem bate o pé aí são os marcadores. O eletrocardiograma pode apresentar uma depressão do segmento ST. Lembre-se que se essa variação para baixo ou para cima é menor do que até 0,1 ou 1 milissegundos, 1 milímetro, perdão, é para cima. Ou 1 milivolt, um quadradinho dos 5 quadradões, 1 milivolt ou 1 milímetro, para cima ou para baixo, isso não é infarto. Uma vez os meninos fizeram uma prova e encontrou
uma pequena elevação em alguns segmentos e foi lá, olhou as caras e anotou. Não, pessoal, você pode ter uma variação desse segmento ST e não necessariamente ser um infarto. Né, os câmbios da onda T são frequentes, mas são sinais inespecíficos de isquemia, né, salvo que sejam inversões da onda T nova e profundas, mais de 0,3 milivolts, ou, né, 3 quadradinhos de um quadradão. Isso aí, uma inversão de onda T, me fala bem em cima de uma isquemia. A carga antisquêmica, ácido acetil salicílico, 3 comprimidos macerados, né, por via oral. O clopidogrel, que ele é de 75 miligramas, ou seja, 4 comprimidos. Aqui tem um ponto importante. Se é sem elevação do segmento, são, né, 300 miligramas, ou seja, 4 comprimidos. E se ele é 600, se ele tem síndrome com elevação, 600 miligramas de clopidogrel. Eu não vi isso dentro do protocolo de infarto aqui do Brasil, nos que eu estudei. Mas eu achei até interessante isso aí, de repente, né, porque ele é um antiagregante, é um antiagregante, e ele pode ajudar, com certeza, uma dosagem maior. A atorvastatina, 800 miligramas, pelo menos 5 dias. Essa atorvastatina, aqui no Brasil, eu conversei com um colega, ele me falou, mas a atorvastatina, mas ele, além de trabalhar na questão da dislipidemia, ele tem alguns efeitos sim para dar uma relaxada nos vasos. A heparina de baixo peso muscular, 1 miligrama, quilopeso a cada 12 horas, ou a heparina não fracionada, e a morfina para deixar essa pessoa mais calma e diminuir um pouco a atividade simpática aí. Bom, sobre os biomarcadores, a troponina I e a troponina T, né, são marcadores específicos, sensíveis, só que o CKMB aparece primeiro, acaba sempre dosando o CKMB. Ele é a isoforma aí da MB presente no coração. Acho que eu cheguei a colocar aqui não, que nós temos o CKMM e o CKMB é a isoforma que está presente no músculo cardíaco estriado. 30 minutos após o episódio, o que está elevado primeiro é a mioglobulina. A primeira que eleva é a mioglobulina. Então a troponina se eleva a 4 horas de isquemia, o marcador específico do infarto CKMB, né, ele não é o exame específico, esse específico aí gera sempre ele é específico dentro do CK, que tem o CK... Opa! Cadê você? Eu tenho o CKMM, que é encontrado no músculo esquelético, o CKBB, que é encontrado no tecido cerebral, e o CKMB, que é o cardíaco. Então, do CK, o CKMB é o específico para lesão cardíaca, que fala de infarto. Porque a troponina são os marcadores específicos e sensíveis para necrose. Ok, pessoal? E a mioglobulina é o primeiro marcador. Bom, esse quadro lindo, maravilhoso aqui, né, sintomas que sugerem uma síndrome coronariana. Bom, é uma síndrome coronariana possível? Vamos com eletro, com traçado no diagnóstico e tal, e a troponina normal. Se eu faço o eletro, está com uma possível síndrome coronariana, o eletro está normal e as enzimas estão normais, observar o paciente 12 horas ou mais desde o começo dos sintomas. Não há dor recorrente e tal, vai mandar fazer uma prova de esforço para avaliar aí. Se esse paciente de fato está com uma síndrome coronariana definida, sem elevação ou com elevação. Sem elevação a gente cai nesse aqui, né, e vamos fazer as enzimas. Se é uma já confirmado, a gente vai para o capítulo 295, o capítulo que a gente está passando aí, né, no próximo tema, que é a conduta do paciente com elevação do segmento ST, fibrinolítico, ou uma intervenção aí de um cateterismo rápido, de urgência, menos de 2 horas. Bom, os câmbios na onda ST, na onda T, isso também me fala a favor, vamos hospitalizar e tratar esse paciente com uma isquemia aguda e sobre os protocolos que devem ser realizados.
Bom, quando se fala em insuficiência cardíaca sem elevação do segmento ST, nós usamos o time, que é para avaliar o risco desse paciente pós e também, isso aqui é material que eles utilizam no Paraguai, se tem mais de 5 pontos é considerado alto risco, então o tratamento médico e a angioplastia coronária transluminal percutânea, a primária. E se ele tem menos de 5 pontos, é um paciente de baixo risco, vamos tratar com medicamento e, claro, fazer observação e internação. Então aqui, maior de 65 anos, se a estenose coronária é maior de 50%, se uso prévio de ácido acetil salicílico, transtornos do segmento ST onda T, se tem a troponina, 3 ou mais fatores desse aqui, se é sexo masculino, se é hipertenso, dislipidemia, obesidade, ou seja, esses 3 desse aqui conta um ponto dentro desta classificação, ou se é diabético. Então, o time de alto risco, o tratamento é médico e angioplastia coronária. Então, é interessante conhecer, sim, o score de time. Aqui são o eletro e segundo as caras. Essa parte aqui eu não vou entrar em detalhes. Quem quiser aprender um pouco de eletro, eu estou lançando para o grado um curso de eletro. É um curso básico que serão 10 aulas. São 20 horas de aula e está disponível aí. Quem quiser é só entrar em contato comigo. Eu não estou divulgando ele ainda porque eu estou esperando o grado passar. Mas já posso ganhar um dinheirinho de vocês aí. Bom, então tá aqui. Quando fala em caras, cara lateral alta, cara inferior, cara septal, todo mundo dá uma decoradinha nisso aí, porque ela pode perguntar quais são as caras que estão sendo lesionadas pelo eletro. Então, o uso clínico dos antitrombóticos, nós temos os antiagregantes, orais, os antiagregantes endovenoso e as heparinas, que são os anticoagulantes. Então, o ácido acetilsalicílico, o clopidogrel, o ticagrelor, o abiximimab, são todos antiagregantes. E a heparina é um anticoagulante, todos fazem parte aí da carga antisquêmica. Bom, recomendações de classe 1 para utilizar uma estratégia penetrante em pessoas com síndrome coronária sem elevação do segmento ST. Meio que joga lá no critério, no score de time. Então, segundo as recomendações aí, classe 1, ou seja, existe uma comprovação muito forte em cima dessas afirmações que eu vou fazer uma estratégia, um cateterismo. Uma angina recorrente, em repouso, nível baixo, um incremento das troponina, uma nova depressão do segmento ST. Essa legenda aqui, os sintomas de insuficiência cardíaca crônica com estertores. Não, desculpa, não lembro dessa legenda. A gente vai ter que dar uma copiada lá no livro. O quadro é o 249.3 e outros, né? Se fez uma intervenção percutânea a menos de 6 meses e por aí vai, ou uma pontuação do score de time acima de 3. Aqui a gente fala até 5, né? Bati de frente com o que eu acabei de falar antes. Mas esse score aqui é do Harrison, né? Então vale muito o que está no Harrison. Bom, a angina variante de Prismetal é uma dor também. Não é que é só, mas é mais comum em jovens. Não tem fatores de risco coronarianos. E é algo um pouco mais transitório aí. Pode ter elevação do segmento ST. Enfim, é uma doença vasoespástica. Vai fazer um vasoespasmo da coronária aí. O tratamento dela, vamos dar uma relaxada nisso aí, galera. Nitratos, os inibidores dos canais de cálcio, que é os bloqueadores de canais de cálcio, e fala aqui que o ácido acetilsalicílico pode agravar a intensidade dos episódios isquêmicos nesse sentido de Prismetal, porque ele vai alterar a prostaciclina. Bom, o infarto
Com elevação do segmento ST, eu vou parar de novo para a gente dar uma respirada e a gente volta já já depois do intervalo comercial aí.